Hoje eu vou falar sobre a sétima lei hermética, que está no livro Kybalion, este livro que traz os 7 princípios herméticos. Hoje é o último, que é o princípio de gênero. A gente já passou pelos princípios anteriores, que foi o princípio de mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, e ontem falamos de causa e efeito. Vamos hoje falar então sobre este princípio de gênero e entender o que é o princípio de gênero segundo o hermetismo e algumas diferenças aí que a gente vai falar para não ter nenhum tipo de confusão. Primeiro de tudo, vamos ler aqui qual que é o princípio hermético. O princípio hermético de gênero diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, para a gente poder começar a entender o princípio de gênero dentro do hermetismo, vamos separar o conceito que nós já conhecemos de gênero, tá? Aqui a gente vai falar de feminino e masculino não como sexo, não como manifestação de gênero ou identidade de gênero. Aqui a gente está falando de tipos de energia. Existem 2 polos energéticos, um que é considerado masculino e outro que é considerado feminino. São 2 polos complementares. É como o yin e o yang, né? A gente tem o yang, que é uma energia de polaridade masculina, e o yin, que é uma polaridade feminina, de energia. A gente não está falando agora de identificação de gênero, ok? Então, entendendo esse princípio, vamos dar sequência aqui. Quando ele fala que o gênero está em tudo, ele diz que tudo se manifesta dentro dessas 2 polaridades. Lembra que a gente já passou pelo princípio de polaridade? É o princípio de que tudo tem extremos de um lado onde vai caminhar para uma ponta dessa régua e para uma ponta da outra. Então toda frequência tem seus 2 polos extremos e a gente navega entre essa polaridade. E existe nessa frequência de vibração, nessa energia, a energia de gênero, o gênero masculino e feminino. E a gente se vê isso manifesto em diversas culturas, filosofias, o princípio do masculino e do feminino, porque está ligado muito ao ser humano. Só que aqui, como eu falei, é princípio muito mais energético. A gente pode ver algumas manifestações quando a gente entender o que é essa energia. A energia masculina é uma energia expansiva, tá? É uma energia de expansão. A gente pode pegar um exemplo de uma supernova que se explode. Isso que se espalha, libera energia, é um princípio masculino. Uma supernova teria uma polaridade masculina. E o oposto disso, que é o buraco negro, que é uma energia restritiva, que concentra, que puxa, isso é uma energia tida como energia feminina. E aí a gente tem agora já um adendo. Na criação, tudo se manifesta dentro desses princípios. Os princípios de energias expansivas e do princípio de energias restritivas. Os 4 elementos situam-se nesse tipo de energia. Por exemplo, a terra e a água são considerados 2 elementos de princípio energético feminino, porque eles são mais restritivos, enquanto o ar e o fogo são 2 elementos expansivos. Então são consideradas polaridade energética masculina, certo? E como que é isso no ser humano? É interessante que ele fala aqui, ó. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Quando a gente fala do ser humano, o ser humano possui os 2 princípios em si, porque são 2 polos de energia, que, como a gente já viu anteriormente, a gente pode navegar entre as faixas de frequência de energia, indo de um polo ao outro. No caso da energia de gênero, também podemos navegar de um polo ao outro. Por que é importante entender isso? Pois a gente passa em momentos em que precisamos usar mais de uma energia expansiva e às vezes é necessário que usemos mais de uma energia restritiva. Vamos pegar alguns exemplos que eu dei em lives passadas, falando sobre ciclos, né? Sobre ritmo, contração e expansão. Nós pegamos o verão, a primavera, que são momentos em que nós ficamos mais ativos, nós agimos mais, ficamos mais dispostos. Depois vai indo para o outono e chega no inverno, um momento de se aquietar, mais reflexivo. Olha só, expansão, verão, princípio de energia masculino. Enquanto no inverno, o princípio de energia é o feminino, é contração. Na nossa vida, nós passamos por esses ciclos e por esse motivo nós temos que saber usar essas energias a nosso favor. Todo mundo tem ambas as energias. Se a gente for olhar dentro da psicologia, mais jogado na verdade para psicanálise, Jung falou de ânima e ânimos, né? Então nós temos dentro de nós essas manifestações que estão dentro do nosso inconsciente. Então os homens têm ânimas, que é o princípio feminino dentro de si, e as mulheres têm o ânimos, que é o princípio masculino dentro de si. Por que a gente está falando sobre isso e por que é importante entender este princípio? E ele é o último princípio hermético. Depois que a gente passa por todos os princípios, a gente passou pelo o todo é mente. Então,
a nossa mente constrói o nosso universo. Passamos pelo princípio da correspondência. Em cima é como está embaixo, fora é como está dentro, dentro é como está fora. Passamos pela vibração, entendendo as faixas de vibrações. E aí chegamos na polaridade, onde a gente viu que dentro dessa faixa a gente tem os dois polos. E aí temos o ritmo, nós oscilamos entre esses polos, como um pêndulo que balança de um lado para o outro. E aí chegamos ontem na causa e efeito. Ou seja, nossas ações geram consequências. E aí o exercício de ontem era analisar como está a nossa vida hoje para olhar e investigar o que fez com que nós tivéssemos esses tipos de resultados, sejam eles positivos ou negativos, para a gente poder repetir o que está gerando resultados positivos para nós e inverter o que está gerando resultados negativos. É aí que entra a questão de gênero. Quando nós precisamos agir, muitas vezes, quando nós queremos mudar uma frequência de vibração, a gente falou isso na questão da polaridade, a gente tem que atingir com uma polaridade oposta. E aí o princípio de gênero se encaixa no quê? Como que é gerada a vida? A vida não é sempre algo que vem no quesito de expansão e contração. O masculino, ele vai lá na hora do ato de procriação, ele explode, liberando milhares de espermatozoides, enquanto o feminino recolhe aquilo, seleciona um para daquilo trazer a vida, gerar a vida, muito mais restritivo. Então, é um complemento, é o símbolo do Yin Yang. Quando a gente fala que o Yin Yang representam essas duas polaridades energéticas, podem ver que eles se completam. E ali ele representa que tem um pontinho da cor inversa nele. Então, tudo contém os dois polos. E nós, para gerarmos a nossa vida, para nós construirmos a nossa vida, nós precisamos usar esses dois polos. Nós temos que ir para momentos de expansão e momentos de contração. Uma semente, que é o fruto da árvore, aquilo que a árvore doa, que a árvore entrega para o universo, que a árvore se expande. A semente do fruto cai na terra, que acolhe ela para que ela possa então florescer e crescer novamente. Esses ciclos todos estão embutidos dentro desse efeito do princípio de gênero. E nós muitas vezes temos que estar prontos para receber situações e entregar situações. Com o mesmo modo como nossa galáxia é extremamente cheia de estrelas que emitem energia e espalham energia, luz para o universo, temos os buracos negros que atraem e são tão massivos, tão concentrados que nem a luz que entra neles consegue sair. Então, nesse movimento universal, nós vemos os princípios de gênero e dos opostos da polaridade acontecendo o tempo todo. Magicamente falando, como que nós trazemos isso? Muitas vezes, nós como magos, temos que entregar muita energia, temos que mandar essa energia, tem que usar um princípio de expansão. Porém, em alguns momentos, é extremamente sábio trazer a energia e concentrar a energia, porque senão nós entramos em desequilíbrio. Nós não podemos nem puxar muita energia o tempo todo e trazer isso para dentro da gente o tempo todo, como também a gente não pode o tempo todo ficar espalhando energia, que a gente vai se esgotar. Então é um caminho da sabedoria, é um caminho de balanceamento. Quando a gente trabalha dentro dos princípios de gênero, é importante a gente entender que é preciso ser um balanceamento. Quando a gente traz para psicanálise, Jung, ele falou, né, que o homem, que seria o ânimos, tem no seu inconsciente a ânima, e ela teria esse poder de ajudar o homem a entrar no seu inconsciente, e vice-versa para a mulher. Então, a mulher, que representa a própria ânima, teria no seu inconsciente o ânimos, e ele seria o guardião do seu inconsciente. Seria reconectar com o seu lado masculino, com essa energia masculina, para assim poder adentrar e abrir o caminho do autoconhecimento. Em uma conversa que eu tive, estava conversando exatamente sobre isso, né? Como que seria essa representação? Eu estou estudando psicanálise, ainda não chegamos em Jung, terminamos Freud no mês passado, e aí eu estava assim pensando, né? Como que a gente poderia olhar para essa questão de termos o oposto no nosso inconsciente? E agora é um grande devaneio meu sobre essa reconexão. A nossa sociedade ocidental aqui tem os seus costumes, como toda sociedade tem, e esses costumes delimitam muito o que seria ânima e ânimos para cada um, o que seria essa polaridade energética masculina e expansiva, e aí o que seria essa polaridade energética feminina restritiva. E a gente vai agora traduzir para um pouco de expressão, tá? Eu vou traduzir isso para um modo de expressão, para a gente poder entender. Devido à nossa sociedade, a gente acaba, muitas pessoas
ficam chocadas quando vem, por exemplo, uma figura mais desconstruída de gênero. Desconstrução de gênero incomoda algumas pessoas. Pegar um exemplo assim, eu que sou do meio artístico, do meio do teatro, né? Eu tenho amigos, né, que tem cabelão comprido e barba, unhas pintadas, brincos grandes, um pouco de desconstrução de gênero, porque por algum motivo foi criado culturalmente que brinco é de mulher, homem não usa brinco, e quem pinta unha é mulher, homem não pinta unha, então foi criando esses conceitos. Se nós olharmos que dentro de nós a polaridade oposta da energia de gênero, tá? Agora eu voltei a falar de energia de gênero, ela está ligada ao nosso inconsciente, então eu, como manifestado num corpo de gênero masculino e que me identifico com o gênero masculino, tenho então no meu inconsciente a energia e a potência de gênero feminino. E aí essa construção da sociedade faz eu não ter muito contato com o lado do gênero feminino que está no meu inconsciente, essa energia considerada feminina. E aí as coisas que essa energia traz, as potências que essa energia traz, eu acabo rejeitando e acabo recalcando isso no meu inconsciente. E aí eu não entro em contato. Se não entro em contato com o meu inconsciente, eu barro o caminho meu de autoconhecimento, porque eu não olho para o meu interno. Olha que curioso, que jeito... Olha o trem. O trem é extremamente expansivo, né? Porque ele entra aqui, mesmo com a janela fechada, olha que maravilha, ele entra, né? Olha que caráter expansivo. Por mais que eu tente aqui ser restritivo, fechar a janela para ver se o barulho não entra, ele consegue. Mas vocês entenderam como que funciona no nosso quesito construção social e o que isso, por exemplo, dificulta um pouco o nosso contato com o nosso inconsciente? Isso estou pegando um pouco do que eu já li de Jung e estou criando aqui o meu modo de fazer uma leitura. Como eu falei, ainda não tive as aulas de Jung, né? Mas foi algumas reflexões que eu tive e eu comecei a pensar. Porque, como eu falei, eu estou estudando o Caibalion para poder fazer essas lives e eu sabia que eu ia chegar nesse princípio de gênero. E eu falei assim, bom, vamos pensar sobre isso, né? E eu andei pensando, na segunda-feira dessa semana eu conversei sobre isso. E foi esse devaneio que eu tive, essa dificuldade que a gente tem de entrar em contato com uma polaridade energética diferente, só porque essa polaridade energética está mais ligada a ações que a gente não está acostumado a colocar em caixinhas diferentes. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente pega os 4 elementos, a gente tem terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos também representam, né, porções da manifestação. Então, o ar está muito ligado ao pensamento, o fogo ao espírito, a água às emoções e a terra ao físico, a manifestação. E aí a gente pega, que eu comentei inicialmente, terra e água são princípios energéticos de polaridade feminina. Fogo e ar, princípios energéticos de polaridade masculina. Eu vou pegar 2 elementos opostos para a gente poder entender um pouco mais isso. Vamos pegar a água e o fogo, né? O fogo, ele acontece, ele se expande, ele queima, ele transforma, tá? É o princípio masculino ali do fogo, princípio de expansão, estamos falando de princípio energético, visto dentro desse elemento. A água, ela acolhe, limpa, ela purifica, ela arroga, ela invade, ao mesmo tempo em que ela não é invasiva como fogo e nem como ar, muito pelo contrário, ela arroga, ela envolve qualquer objeto, ela envolve uma pedra, ela envolve ou ela toma o formato do recipiente onde ela se encontra. É um princípio muito mais ali envolvente, acolhedor, ou seja, restritivo. E a água representa o campo emocional. A gente está ligado a, agora eu vou pegar um pouco mais da construção de gênero social. Homem não chora. Chorar é coisa de mulher. Já ouviram essas frases? São frases comuns que eu mesmo ouvi muito na infância. Só que, o que o princípio hermético diz? E isso aqui é uma filosofia de cerca de 5.000 anos atrás, tá? Surgiu no começo do Antigo Egito e fala que tudo tem o princípio masculino e o princípio feminino. Nós temos as 2 polaridades energéticas. O que isso quer dizer? Dentro de nós temos representado as 2 polaridades energéticas, os 4 elementos, nós temos nosso campo emocional. Então, só que nós aprendemos a negar esse oposto energético devido a uma construção social. Olha que coisa interessante. Então, eu
nego o meu lado emocional, porque ser emotivo, por algum motivo na construção social nossa, foi imposto que isso não pode para quem nasceu com o gênero sexual masculino, e aí eu nego um princípio energético que está dentro de mim, que é um princípio energético de energia, né, feminina, mas que completa meu princípio de energia masculino. E eu só vou ser completo, íntegro, pleno, se eu estiver em contato com os dois polos energéticos. Do mesmo modo como acontece com a mulher na nossa sociedade, né? Ela não pode ser ambiciosa, ela não pode querer, ela não pode ir atrás, ela tem que ficar restrita, cuidando de casa, né? Oi, Amanda, Amanda chegou. Ela não pode ser expansiva, muito pelo contrário, a mulher tem que ficar quieta, né? Ou seja, tudo bem, ela tem sim essa potência, mas o homem também tem, porque estamos falando de potências energéticas. Do mesmo modo como a mulher tem a potência energética masculina de construir, de expandir, como o homem também tem. E aí quando nós começamos a recalcar e a evitar entrar em contato com a energia oposta a nós barramos o nosso autoconhecimento. Por isso que na minha interpretação, na minha visão, Jung diz que a chave para o inconsciente masculino, do homem, né? O inconsciente masculino, é a ânima, o princípio feminino, e na mulher, a chave para o seu inconsciente é guardada pelo ânimos, o princípio de energético masculino. Isso é como eu acabei interpretando depois do estudo do Kybalion para entender os princípios herméticos. Foi nesse sentido em que eu vejo que é importante a gente entender os polos energéticos, como que eles se manifestam em toda a criação e como isso se manifesta na gente. Entendendo e aceitando, acolhendo, nós teremos muito mais sucesso em atingir o autoconhecimento, porque nós não vamos barrar potências que estão dentro de nós. Nós começaremos a nos ver por inteiro. E nos vendo por inteiro, temos muito mais chances, sim, de nos conhecermos melhor. E, nos conhecendo, a gente volta lá para o princípio 1, que é o todo é mente. Se o nosso universo é criado pela nossa mente, então, que bom que é conhecer toda a nossa mente. Quanto mais a nossa mente a gente conhece, mais poderosos nos tornamos, pois mais influenciamos nosso próprio universo. Mais do nosso universo também conhecemos. Esse é o grande ponto em questão. É isso que eu gostaria de deixar aqui hoje como grande exercício. O exercício de entender o nosso movimento energético e acolher toda manifestação que vem. Infelizmente, nós julgamos muito. E nós temos um grande problema com o julgamento, né? Porque o julgamento tende a julgar as coisas como boas ou ruins. E dentro do princípio hermético não existe bom ou ruim. As coisas me deram uma boa sensação ou me deixaram com uma sensação que eu não gostei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para isso e entender o que eu posso aprender com isso, por que eu cheguei nesse estado, para evitar que esse estado aconteça novamente. Caímos de novo na live de ontem, né? Causa e efeito. Então, é importante a gente eliminar um pouco o julgamento, principalmente quanto ao que sentimos, e a como nos expressamos, e a como criamos o nosso universo. E aprendermos a olhar isso e buscar entender como que acontece, qual a fonte disso, entender o porquê que isso acontece, e como que isso se manifesta, para que a gente possa aprender a lidar. Vou dar um exemplo aqui, agora eu vou fugir bem do tema, mas vou dar um exemplo. Quer ver uma coisa que a gente tem um grandíssimo receio, assim, nós não sabemos lidar muito bem? Raiva. Raiva é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade, a maioria das pessoas tem, eu pelo menos tenho uma dificuldade de conseguir entender e lidar com essa potência energética. Por quê? Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa que cresci não podendo demonstrar raiva, né? Raiva é feio, você não pode ter raiva. E aí a gente acaba recalcando esse sentimento, né? E aí isso pode acontecer duas coisas com as pessoas. Tem pessoas que reprimem, em algum momento elas explodem, ou reprime, em algum momento implode, né? Vira uma úlcera estomacal de tanta raiva que passa, né? Vira uma dor de estômago, uma gastrite, vira uma doença, né? Somatiza no corpo. Porém, a raiva, ela é uma manifestação do princípio de polaridade masculina, energia masculina, ela é expansiva, mas ela é algo natural do ser humano, que a gente precisa aprender a olhar para ela, a entender, a acolher e não julgar ela como algo ruim. Ok, nossa, fiquei com raiva. Por que eu fiquei com raiva? O que isso
diz sobre a situação, sobre mim? O que eu posso aprender com isso para, se eu não gosto de sentir raiva, eu não passar por isso novamente? Agora, se você ficar fugindo disso, né, você nunca vai conseguir resolver. É aquela velha coisa, né? Não sei quantos de vocês estão aqui moram sozinhos, né? Mas vamos supor que você more sozinho, caso não mora. Se você mora sozinho e se você não tem ninguém que limpe a sua casa para você, aquela pilha de louças não vai se lavar sozinha. Vai ser necessário. Então não adianta você ignorar. E quanto mais você ignorar aquela pilha de louças, com o tempo ela vai começar a feder. Porque aqueles restinhos de comida vão começar a apodrecer. E a situação vai ficando cada vez pior. E assim é com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas polaridades energéticas. Se a gente não entende as polaridades energéticas que temos e não começamos a trabalhar com elas, nós vamos acabar ali piorando a situação. Que nem eu comentei, a Amanda comentou aqui, tá aí a gastrite, né? A gente passa a raiva, fica nervoso, começa a ter dor de estômago, né? Ou outras coisas começam a acontecer. Tem gente que vai ter dor de cabeça, tem gente que vai cair a imunidade, cada corpo vai reagir de uma maneira, mas de alguma maneira, essa coisa que tá presa em você, que você tá suprimindo, ela vai ter que se externalizar. Você vai uma hora ou vai explodir, vai brigar com meio mundo, vai criar um monte de inimizade, ou você vai somatizar no seu corpo e isso vai ter que sair de alguma maneira de você. E nosso corpo vai dar um jeito de pôr pra fora. Então, vale a pena pensar e olhar sobre esses princípios energéticos e aceitar. E eu realmente acredito que o princípio de gênero é extremamente importante a gente entender de que em mim eu tenho a polaridade energética masculina e a polaridade energética feminina. Eu sou completo, eu sou perfeitinho, eu sou uma linda criação, como todos somos. Então todos nós temos esses princípios que encaixam bonitinho, como a gente vê no Yin e Yang, as duas energias ali, elas se encaixam, forma aquele desenho lindo. Então a gente é isso, e se a gente não olhar para um lado, a gente perde toda essa beleza e começa a ter alguns problemas que a gente não vai entender. E aí vale a pena fazer esse contato, ele se olhar para dentro e se aceitar as polaridades que nós temos, as manifestações que nós temos e entendê-las, olhá-las, acolhê-las carinhosamente mesmo. Vem cá, vamos entender o que é isso aqui. Por que eu me sinto assim? Que energia é essa que vem? É um movimento que é muito dependendo de como que é o seu contato com o seu inconsciente, com o meio em que você vive, pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas é um exercício que todo mundo tem que treinar e tem que passar. Você pode não passar? Você pode não passar. Porém, né, a louça vai ficar lá parada. Você pode não lavar, né? A gente não tem nenhum tipo de obrigação com nada. Agora, qual é até onde você quer chegar, né? Então, são perguntas a se fazer, a se pensar e refletir. E o ato só de pensar e refletir já é um estudo, uma análise das nossas potências, das nossas polaridades energéticas. E às vezes só de parar, olhar e refletir sobre os nossos momentos de expansão e nossos momentos de restrição, nós já começamos a olhar para essas duas polaridades. Então, o último exercício de hoje é: comece a observar as energias que surgem em você em determinados momentos. Esse é a grande questão que a gente tem para falar hoje. E agora eu vou fazer um resumo rápido dos 7 princípios herméticos, só para a gente relembrar e para quem não viu nenhuma das lives possa já entender o que eu estou falando. Princípio número 1, mentalismo. Esse princípio diz que o universo, ele é formado por uma grande mente. Então, tudo que nós vemos, que nós manifestamos, são gerados pela nossa mente. E nós já tivemos vários exemplos, eu até mostrei como que a nossa mente interpreta de modos diferentes, criando realidades diferentes para cada pessoa. E a gente teve o princípio número 2, que é o da correspondência, que fala que em cima é como está abaixo e dentro é como fora. Então a gente entende que não é igual, mas a partir da observação a gente pode fazer analogias, ligações e assim compreender melhor coisas que às vezes nem sempre observamos. Temos também o princípio de vibração, que é o terceiro princípio. Esse princípio diz que tudo é energia, tudo vibra, tudo é uma potência de transformação, de vibração. E essa potência de vibração faz com que uma vibração interfira na outra, levando à correspondência. Polaridade. Essa faixa de vibração tem sempre 2 polos, como uma régua. E a gente não pode determinar as coisas em caixinhas. O princípio de polaridade é muito isso, né? Calor e frio são variações de grau de uma mesma coisa, de uma mesma frequência, de uma mesma vibração. E a gente não fala, olha, agora tá 23
3,4 graus Celsius, agora eu estou com frio. Não, vai sentindo incômodo até que isso se torna frio. Então é um degradê imenso. Isso é para qualquer tipo de polaridade, amor e ódio e por aí vai. Nós vimos também o ritmo, que tudo tem ritmo, tudo navega entre essas polaridades da vibração e nós não ficamos parados, né? Tá sempre um movimento pendular e a gente pode brincar e manipular com o ritmo para que a gente não precise fazer uma curva muito grande, não precisa estar no extremo da alegria e depois ir para o extremo da tristeza. A gente pode ter uma vida um pouco mais equilibrada, porque o equilíbrio absoluto não vai ter, mas a gente vai ali para conseguir viver da melhor maneira possível. A gente viu isso através do efeito de causa, o princípio de causa e efeito, que é o princípio que fala das ações e reações, e aprendemos ali então a investigar as ações passadas que causam os efeitos que estamos vivendo hoje, para que a gente possa replicar aquilo que é bom e mudar aquilo que é ruim para ter a melhor vida possível. E dentro desses princípios, nós hoje entendemos um princípio importantíssimo que é o princípio de gênero. Tudo tem os dois polos, masculino e feminino dentro de si, e a gente aceitar ambos os lados é extremamente importante, e nós vamos ter momentos em que teremos que agir mais com uma energia ou mais com outra, e através disso a gente então consegue potencializar nossas ações com sabedoria, porque a própria natureza se manifesta em ciclos dentro desses dois polos de vibração de energia, masculino e feminino, contração, restrição e expansão.